Olá, sou o professor Rodrigo, a disciplina de História, e daremos continuidade ao nosso estudo sobre a questão da historiografia. Como coloquei aqui o nome da nossa aula, é Historiografia e as noções do estudo de História. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre patrimônio, memória e oralidade. Dou a mesma sugestão, a mesma orientação da aula passada. Já separa um caderno, caneta, lápis e vá anotando tudo o que você acha importante ou então alguma dúvida que vá surgir, para que depois você consiga tirá-las com o nosso tutor ou professor. Tudo bem? Podemos continuar então. Eu coloquei aqui uma lista com 3 objetivos principais. Você terá que atingir esses objetivos para conseguir alcançar o desempenho razoável, que a gente espera na nossa aula. O primeiro objetivo é o mesmo da aula passada, que é compreender os princípios da historiografia. O segundo objetivo é reconhecer a importância dos patrimônios históricos. E, para finalizar, reconhecer a oralidade como uma fonte histórica. Vamos à nossa aula, então? Primeiramente, vamos fazer uma pequena recapitulação da nossa última aula. Vamos ver rapidinho aqui, tá bom? Vimos que a história é o estudo do passado, para entender e compreender melhor o nosso presente. E para isso, a gente usa as fontes históricas como os pilares para os nossos estudos. Lembra da última aula? A ideia de fonte histórica material e imaterial. Entender esse ponto é fundamental, porque na aula de hoje a gente vai utilizar um pouco esses conceitos. Vamos lá. Dando sequência aos nossos estudos sobre as fontes históricas, hoje a gente vai ver 2 muito especiais e também extremamente importantes: o patrimônio e a memória. Patrimônio. A definição de patrimônio basicamente é essa. É algo que nos foi deixado pelos nossos antepassados, uma herança. E da mesma forma que as fontes históricas, a gente as classifica como materiais e imateriais. Então, vamos ver rapidamente aí também os patrimônios históricos materiais e imateriais. Primeiro, materiais. Os patrimônios históricos materiais. São bens físicos. Pode ser um prédio, ou então uma praça, um monumento, como uma estátua, então uma instalação, ou até mesmo algum móvel. A seguir, eu tenho aqui alguns exemplos de patrimônio histórico material aqui na nossa cidade de São Bento do Sul. Eu elenquei aqui 6 imagens básicas. A primeira delas, essa aqui de cima, é o museu vamos dizer assim, o marco, fica no nosso Jardim dos Imigrantes, antiga Praça Getúlio Vargas, e tenta resgatar e lembrar da cultura germânica na nossa cidade. Ele tem basicamente uma estrutura de nota musical, simbolizando a nossa cultura e tradição germânica, e vários outros aspectos da nossa imigração. O segundo, este daqui, é o Arquivo Histórico Municipal de São Bento. Basicamente, ali dentro a gente tem vários arquivos importantes que nos são extremamente úteis para o nosso estudo na nossa cidade. Tem vários documentos ali antigos e alguns nem tão antigos. O nosso terceiro é um monumento construído em homenagem aos 130 anos de São Bento. Ela tem toda uma estrutura metálica ali e é bem fácil localizar. Acredito que todo mundo já chegou e passou perto desse monumento pelo menos uma vez na vida. O nosso quarto aqui seria a nossa Praça do Centro, como muita gente fala. Antigamente era Getúlio Vargas, agora é o Jardim dos Imigrantes. Foi recentemente revitalizada e é um patrimônio histórico da nossa cidade. Muita coisa aconteceu nessa praça. E só de chegar, às vezes, dentro da praça ou passar por perto, várias memórias nos vêm na cabeça. Ou seja, é uma coisa que tem uma importância e um significado muito grande para muitas pessoas. A minha quinta imagem aqui é o Centro Arquitetônico de São Bento do Sul. Basicamente, a gente tem uma infinidade de prédios ali construídos em estilo antigo.
Resumidamente, muita gente fala prédios antigos, mas são estruturas que carregam características e culturas, tradições de povos de origem germânica e são retratados nesses prédios. A própria construção de prédios em estilo Eixamel, ali como a nossa prefeitura, e a gente tem uma série de prédios interessantes nessa rua. E o último é a nossa igreja matriz, no topo de sua escadaria, né? Ela também é um marco para a cidade, é um patrimônio. Todo mundo aí, muita gente pelo menos, quando vê a foto da igreja, sabe que se trata de São Bento do Sul. E também a gente vai ter os nossos patrimônios históricos imateriais. Como foi feita a definição aqui, eles também são bens e heranças, que foi legados a nós, ou então, que só estão... Desculpa. Vamos escrever aqui. Também são bens e heranças legados a nós. Só que eles são intangíveis. A gente não consegue segurar nas nossas mãos. Porém, mesmo a gente não conseguindo pegar em nossas mãos, segurar esses patrimônios, eles se fazem muito presentes no nosso cotidiano. Vamos ver alguns aqui. Eu coloquei alguns exemplos de patrimônios imateriais que a gente carrega, tá bom? Basicamente, eu coloquei 2 ali de cultura germânica, que mostra como que os nossos antepassados viviam, como é que eles eram, o que eles gostavam, que são a culinária e aqui a festa germânica tradicional. Essa ali em questão ali é a nossa popular Schlachtfest. A gente pode entender um pouco mais, perceber essas heranças nas festas típicas e na culinária. É só você às vezes entender, ver o que a pessoa coloca na mesa, um tempero, um prato diferente. E às vezes você até consegue perceber que ela não é, vamos dizer assim, originária da nossa cidade, que veio de um outro país ou então de uma outra região do país. A nossa culinária diz muito sobre a gente. Eu coloquei aqui mais 4 imagens, que são as crenças religiosas, a nossa ideia de religião, de mostrar nossa religião, também é um patrimônio histórico. A gente tem em várias cidades que todo ano são feitas, repetidas vezes, manifestações religiosas. Em nossa cidade, acredito eu que a mais comum é a celebração de Corpus Christi, aquela que se faz tapetes no chão. Também mostra um pouco aí, é uma cultura, é uma lembrança, algo que é feito pelos nossos antepassados e a gente sempre carrega. Uma outra aqui é a capoeira, um legado que foi deixado para nós por afrodescendentes, que eram escravizados, e eles jogavam a capoeira, uma dança, meio uma luta, para manter a sua cultura. Até hoje aí tem muita gente na nossa cidade, em várias regiões, que jogam capoeira. É uma coisa muito importante para a gente lembrar dos escravos que construíram o Brasil. E daí eu coloquei mais 2 exemplos que muitas vezes fogem a gente, que é a música, nosso gosto musical, as tradições musicais também podem ser consideradas um patrimônio histórico. A música caipira, a música gaúcha, a MPB, a música popular brasileira, também são patrimônios. E por último, eu coloquei ali uma foto de uma moça tomando chimarrão. O ato de tomar chimarrão também é um patrimônio, um costume. Isso é carregado no nosso DNA praticamente. Todo mundo aí que bebe o tal do chimarrão, as pessoas já sabem. É uma pessoa do Sul. É uma cultura. Foi nos deixado. Isso aí para os nossos antepassados. Os indígenas e os gaúchos lá atrás, antigamente. Daí eu coloquei aqui também que, além dos patrimônios, a gente tem uma outra fonte histórica muito importante, a memória. Mas ela por si só, ela não é tão poderosa assim. Logo, para a gente conseguir transferir os nossos conhecimentos, a nossa memória, a gente tem que acabar por escrevê-la ou então vocalizar essa memória. Memória basicamente é uma lembrança, as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente viu. Só que para a gente conseguir fazer uma outra pessoa conhecer essa história, a gente tem que contar para ela.
ou pessoalmente, falando, ou então escrever, seja num aplicativo de mensagens, seja numa carta, seja no e-mail aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai verbalizar a nossa memória, a gente vai contar para ela, ou mesmo escrever, a gente, no caso aqui, a gente vai contar ela, falar, a gente vai estar usando a oralidade, que é o ato de transformar um conhecimento, ou então lembrança, em palavras. A gente fala. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo. Basicamente por quê? Imagina uma briga, vamos dizer assim, de duas comadres. As duas vão entender que estão com a razão e uma vai parar de falar com a outra. Se você perguntar para uma o motivo da briga, ela vai explicar uma coisa. Já a segunda vai explicar uma coisa diferente. Duas versões para o mesmo acontecimento. Por isso a gente tem que tomar cuidado com a oralidade. A pessoa fala e às vezes a versão pode ser diferente, dependendo de quem você conversa, quando você conversa, ou então até mesmo aí a condição da pessoa. Se a pessoa estiver meio nervosa, ela tende a verbalizar, fazer o uso da oralidade de uma forma meio leviana. A gente aí no momento de fúria pode acabar mudando com o que aconteceu o acontecimento. Então lembre-se, né? Muito cuidado ao utilizar a oralidade quando for estudar, né? Ou então ver uma notícia ou escutar um relato sobre algum acontecimento. Porque uma coisa é a oralidade como fonte histórica e outra coisa é a chamada fofoca. Temos que cuidar para saber diferenciar uma e a outra. E sempre que a gente escutar alguma história, a questão da oralidade, a gente tem que tentar desconfiar sempre e verificar se aquilo é verdade ou não. Então, né, muito obrigado novamente e parabéns por concluir essa aula. A gente tem uma atividade, vamos realizar ela ali, né? E fiquem bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.